As duas histórias da Torre de Babel. Com certeza você já ouviu a história da Torre de Babel. Há duas versões. Qual delas você conhece? A bíblica ou a que alguém criou ao interpretar errado o livro de Gênesis? Primeiro quero falar a versão mais conhecida, a qual não tem nada a ver com a verdade bíblica. Aquela que diz que o propósito da construção da Torre de Babel era chegar a Deus. Infelizmente, esse sofisma está na mente da maioria das pessoas, sejam pregadores e aquelas que também leem a Bíblia com grande frequência. Antes de dar sequência ao vídeo, gostaria de pedir seu apoio para o crescimento de nosso canal. Você pode nos ajudar das seguintes maneiras: curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal, compartilhando nosso conteúdo com seus amigos e contatos. Sigamos para o vídeo. Participei de uma reunião de pastores em uma capital de um estado brasileiro para tratar de um projeto que uniria as igrejas em torno de um objetivo. O pastor palestrante usou como tema de seu sermão a história da Torre de Babel e, para dar ênfase à mensagem, disse o seguinte: até o Senhor reconheceu que quando os homens se unem, são capazes de tudo, inclusive construir uma torre que chegue a Deus. E se Deus não os tivesse espalhado, estariam construindo até hoje. Mas eles conseguiriam. Também me lembro do tempo de criança na escola dominical, quando a professora, usando a revista própria daquela igreja, ensinava sobre a história da Torre de Babel. Eram momentos maravilhosos. Era como se eu pudesse ver aqueles homens carregando tijolos em direção àquela enorme construção. Usando a revista, ela também dizia que Deus, vendo que os homens chegariam até ele, confundiu-lhes a fala para lhes frustrar tal objetivo. Cresci ouvindo muitos outros pregadores falando a mesma coisa, e em minha memória ficaram fixados esses ensinamentos, e eu acreditava que o objetivo daquela construção era chegar aonde Deus estava. Mas chegou a idade em que os estudos seculares se faziam necessário, e eles me diziam que a distância até a Lua é de 384.405 quilômetros. Apenas até a Lua já é esta distância. Isso fez que uma grande dúvida surgisse em meu coração. Poderia a Bíblia estar errada? Como seria possível construir uma torre desta magnitude? Por muitos anos eu criei que a Bíblia estava errada quanto falava da Torre de Babel. Porém, um dia, ao ler Gênesis e a história de Babel, a dúvida desapareceu completamente, pois eu consegui perceber qual era a verdade bíblica e o verdadeiro objetivo na construção da Torre de Babel. E vi que o objetivo da torre nunca foi o de chegar a Deus. Eu creio que, assim como o pastor que me referi no início, milhares de pessoas ainda hoje têm o mesmo problema de compreensão a respeito da Torre de Babel. Mas se o objetivo não era chegar a Deus, qual seria o objetivo então? Qual? A verdade sobre a história da Torre de Babel? Estudos arqueológicos ajudam a entender a história bíblica. Estudos arqueológicos sugerem que no início da civilização, os homens eram nômades e se mantinham do extrativismo. Porém, com a multiplicação dos indivíduos dessas comunidades, já não havia mais região com alimentos nativos suficiente para o grupo todo. Então, tiveram que abandonar o estilo nômade e adotarem o sedentarismo, fixaram residência e passaram a usar a agricultura para complementar a subsistência do povo. Com isso, adotaram a seguinte estratégia: parte do grupo ficava para trabalhar no cultivo da terra e criação de animais de corte, e parte saía em longas jornadas para caçar, pescar e recolher frutos silvestres. Ao saírem em longas jornadas, havia grande risco de não acharem o caminho de volta e, assim, se espalharem. É nesse momento da história que surge a necessidade de uma Torre de Babel. Nesse contexto temos a verdadeira história e o verdadeiro objetivo da construção da Torre de Babel. Leiamos Gênesis 11:4. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O objetivo da torre nunca foi para chegar a Deus, mas sim para que servisse como sinal e pudesse ser visto de grandes distâncias, e assim, quando saíssem para suas buscas, não
se perderiam e não se espalhariam por toda a Terra. Foi justamente esse projeto humano de não se espalhar que ia contra o plano de Deus, e foi esse o motivo pelo qual Deus confundiu a língua do povo. O plano de Deus era que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. Gênesis 1:28. Nos versículos a seguir, vemos muito claramente Deus frustrando o projeto humano e estabelecendo o projeto original dele. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11:7 e 8. O apóstolo Paulo diz que em nossa mente há sofismas que são fortalezas que nos impedem de ver a verdade. E minha oração é que não apenas na passagem da Torre de Babel, mas em todas as passagens bíblicas o Espírito Santo possa trazer luz, entendimento e revelação a cada coração. Apenas por curiosidade e comparação, em 1977, a NASA lançou 2 espaçonaves ao espaço como parte do programa Voyager. Tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 alcançaram o espaço interestelar, milhões de quilômetros, e cada uma continua sua jornada única rumo às profundezas do cosmos. Qual seria a possibilidade de construir uma torre que atinja milhões de quilômetros de distância? Na descrição do vídeo está o link onde informa onde estão a Voyager 1 e a Voyager 2 agora. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus contatos. Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho para receber nossos vídeos.